Olá, meu nome é Peter, como vocês já sabem, e eu já tinha gravado um vídeo desenhando antes, mas hoje resolvi gravar mais um. É um novo dia 28, uma nova página do livro da nossa vida, e vamos iniciar esse desenho. Antes de começar, eu queria dizer que eu não estou falando enquanto eu desenho. Eu tentei, mas estava ventando porque eu fiz o lado de fora. Não, eu não estava fora de casa, eu só estava no meu quintal, relaxa. E acabou que zoou um pouco com o áudio. Então, eu tô gravando agora com dentro do meu armário, na verdade, que é algo não muito confortável, mas surpreendentemente aconchegante, considerando tudo. E ajuda com o áudio também, não fica aquele eco esquisito, nem aquele barulho de fundo. Eu acho que ainda tem um pouco de barulho de fundo, mas isso eu consigo tirar na edição. Bom, iniciando agora o vídeo. Eu estava planejando uns 20 minutos de desenho, acabou que ficou um pouco mais comprido, ficou mais de 30. E eu queria conversar um pouco sobre a situação que anda acontecendo no dia a dia do brasileiro, não é mesmo? Já que, né, o mundo mudou. A quarentena aqui onde eu moro tem sido um pouco esquisita. É aquele negócio, né? Foi só eles falarem que não podia ter gente velha na rua, todos os velhos de todos os lugares decidiram sair na rua. E é algo um tanto quanto curioso, algo um tanto quanto intrigante, eu diria. Isso, né, mostra que o brasileiro não escuta, né? O brasileiro não gosta de seguir as regras. E pessoalmente a quarentena tem sido um tempo em que eu tenho explorado muito do que eu sou capaz de fazer, do que eu sou. Deixa eu me reposicionar. Do que eu sou capaz de produzir em questão da minha arte. Como vocês podem ver, meus desenhos são tanto quanto abstratos. Eu nunca tenho um plano sobre o que eles vão ser. E, inclusive, se vocês quiserem ir comentando sobre o que vocês acham que parece em cada momento do vídeo, se vocês verem algum formato que vocês reconhecem. E também se vocês quiserem dizer se a posição onde eu gravei o vídeo é bacana ou se não é. Nessa primeira porção do vídeo, por algum motivo, começou a puxar foco. A câmera ficou tentando caçar o foco, então ela ficou pulsando desse jeito, igual vocês estão vendo. Isso é um pouco incômodo, porém não é nada que atrapalhe. E também foi corrigido nas próximas sessões do vídeo, porque eu tive eu tive que gravar o vídeo em 3 partes, 4, acho, 3, porque minha câmera não grava em 4K por mais de 10 minutos. Enfim. Continuando o que eu estava dizendo sobre a quarentena. Eu tenho feito bastante arte. Uma moto acabou de passar na rua. Maravilha. Eu tenho feito bastante arte, eu tenho feito bastante música, tocado um pouco. Nada de muito novo, mas algo que vocês podem apreciar. Talvez eu grave algum vídeo de eu tocando qualquer dia desses. E eu não tenho saído muito de casa. Óbvio que se for necessário, eu sou o mais novo de casa, eu que tenho que sair, né, para ir no mercado, comprar alguma coisa, sempre essa situação. Outra coisa é que a cidade está muito quieta. Normalmente aqui onde eu moro é bem barulhento,
mas tem sido bem pacato, bem calmo, bem silencioso a vida aqui. Meu dia hoje foi um tanto quanto interessante. Eu acordei às exatas 5h16 da manhã, porque eu queria ver o nascer do sol. Não dá para enxergar o nascer do sol daqui de onde eu moro, mas dá para ver o céu mudando de cor. Inclusive eu gravei um time-lapse e eu vou postar também aqui no canal o time-lapse, porque eu acho que vai ser interessante para vocês verem. Se caso vocês se interessarem, claro, não vou obrigar nada, né? Não vou impor nada, até porque quem vai assistir isso, né? Como vocês podem ver, eu não tenho muito rumo com esse desenho. Eu só acordei e pensei, vamos fazer alguma coisa. E aí eu fiz. E acho que é isso que a gente precisa fazer nessa situação tão difícil. A gente precisa acordar e pensar, o que eu posso fazer hoje que vai ser agradável, que vai ser memorável, digamos assim. O que eu posso fazer hoje que vai mudar o rumo do dia? Mesmo que for para ficar em casa, a gente pode sempre fazer carinho nos nossos pets, nos nossos animais de estimação. A gente pode conversar com a galera que a gente gosta por ligação. A gente pode fazer algum desenho, fazer algum tipo de arte, fazer algum tipo de coisa interessante. Depende da pessoa, depende do que você enxerga como interessante. Eu, pessoalmente, acho super interessante fazer linhas e rabiscos e desenhos e coisas do tipo. Então é isso que eu tenho feito nesse período de isolamento social. Isolamento que eu tenho levado a sério, porém, ser humano não. É normal, né? Meu dia. Eu acordei cedo. Eu gravei o time-lapse do nascer do sol. Depois eu fui pra cozinha. Eu fiz café. Primeira vez que eu fiz café na minha vida, sozinho. E eu acho que ficou bom. Ficou um pouco aguado. Eu coloquei um pouquinho de água demais no meu café. Porém, faz parte da vida. É o meu primeiro café. E eu acho que ficou bom para um primeiro café. Depois eu fiz torrada. Dessa vez eu não queimei a torrada. Ontem eu tinha queimado a torrada. Hoje eu não queimei a torrada. Olha só, evoluímos. Porque eu não tô mais fazendo torrada na torradeira. Eu tô pegando pão. Eu pego uma colher generosa de manteiga. Coloco na frigideira até ela fazer tss. E depois eu ponho o pão. Só que na frigideira é muito mais rápido, né? É um tanto quanto mais rápido. Então eu acabo queimando o pão quando eu faço. Ontem eu queimei, ficou um pouco desagradável, mas hoje foi um tanto quanto agradável minha torrada amanteigada. Eu nem precisei passar manteiga depois, elas já estavam amanteigadas, como vocês devem imaginar, pelo fato de ter sido feito na manteiga. Que a propósito, manteiga é um negócio sensacional que foi criado para ser o número um de tudo que deve ser feito na face da terra. Porque manteiga é um negócio sensacional. Você coloca em tudo e tudo fica da hora com a manteiga. Você coloca no ovo mexido e aí o ovo mexido fica com uma consistência da hora. Você coloca no pão e aí o pão fica da hora. Pode ser manteiga pura, não precisa nem colocar mais nada. Aí você coloca um orégano, sal e pimenta lá em cima.
melhor torrada da face da terra. A manteiga ajuda a gente a fazer brigadeiro, que é uma das 7 maravilhas do mundo, com certeza. A última vez que eu chequei era, não sei se é mais. Outra coisa que manteiga é boa é para você colocar nas costas dos seus amiguinhos quando eles estiverem distraídos. Ao invés de colocar gelo, coloca manteiga. Eu tenho certeza que vai ser uma pegadinha que eles vão apreciar muito. Que vocês vão dar umas belas risadas. Falando em pegadinhas, eu também tenho usado esse tempo para planejar as minhas pegadinhas de 1º de abril. Eu sou muito ávido em fazer pegadinhas de 1º de abril, pregar peças na galera. E eu acho que isso é algo super divertido que une as pessoas de uma forma interessante. Observando o vídeo, eu vejo que estamos chegando no momento que o vídeo cortou. Então fiquem atentos a esse corte. Não é nada demais, porém é algo. É algo de fato. Sim, pegadinhas. E esse ano, se a situação não melhorar quanto a, né, o item em questão que está sendo comentado com todo mundo, eu vou ter que fazer pegadinhas online, que vai ser um tanto quanto um trampo, eu diria, porque eu vou ter que fazer ligações em vídeo e aí eu vou ter que colocar umas coisas no meu quarto para fazer ficar mais interessante, e aí eu vou ter que fazer umas ligações também e fazer sei lá, maquiagem de machucado, talvez seja interessante. Apesar de que eu não tenho os suprimentos para fazer isso, mas o que eu tenho é determinação. E é isso que importa na vida, não é mesmo, meu amigo ser humano? Seres humanos, a gente não gosta de ser confinado, eu diria. O ser humano não gosta de ser confinado. O ser humano é um bicho livre, mas a gente sempre busca estar junto com alguém e se prendendo a essa pessoa, e meio contraditório. Enfim. Ai, de novo eu vou trocar de posição, porque ficar no armário é um negócio um pouco desconfortável, vou admitir. Não queria admitir, mas vou ter que admitir. Tá ficando um pouquinho de calor, mas é normal. Talvez eu dê uma pausa, vou lá beber uma água, comer alguma coisa, uma bolacha de maisena. E depois eu volto. E é isso aí. Mas agora não. Ainda não. Ocorreu um acidente. Aguardem. Ok. Ocorreu um acidente aqui fora, umas quedas, mas tá tudo bem agora. Se o áudio está diferente, é porque eu agora consegui colocar um banquinho dentro do meu armário. Olha só que agradável. Então eu tô um pouquinho mais alto, um pouquinho mais perto do celular, onde eu estou gravando o meu áudio. Enfim, eu não lembro sobre o que eu estava falando antes do ocorrido ocorrer. Provavelmente algo interessante. Enfim. O desenho.
que eu acho desse desenho? Acho que ele tá se tornando algo muito interessante. Eu, pessoalmente, gosto de olhar para meus desenhos depois que eu já fiz eles e me perguntar o que parece, o que eu consegui enxergar. Eu certamente consegui enxergar um cavalo ou uma onça, às vezes um pássaro, mas depende do dia. Um nariz. Eu acho bem interessante. O que vocês conseguem ver nesse desenho? O que vocês têm a capacidade de enxergar? Essa é a dúvida, essa é a questão da situação. Enfim, eu acho que o áudio tá sincronizado, tá tudo belezinha, bonitinho. Mas veremos na hora de editar. Qualquer coisa eu dou uma consertada. Não que eu seja o mestre da edição, mas todo mundo tem que começar de algum lugar, não é mesmo? Assim como cada desenho tem um início. No meu caso, eu gosto de começar com círculos, mas às vezes eu começo com outras formas também. Às vezes eu gosto de começar com formatos mais aleatórios, mais abstratos. Enfim. E você? O que você tem feito na sua quarentena, no seu período de isolamento? Acho que eu já perguntei isso antes, né? Eu pessoalmente tenho consumido bastante café. Eu sou um consumidor ávido de café, porque eu tenho muito sono o tempo inteiro, então para combater isso, eu tomo café. E café é a melhor é a melhor invenção do ser humano, junto com manteiga e carros. Não, carros são incômodos. Não sei. Tenho que pensar em alguma invenção boa do ser humano. Bom, sobre o que mais eu quero conversar hoje? Nesses últimos dias eu tenho jogado bastante videogame, particularmente o novo jogo. O novo. Eu não diria um spin-off, mas um jogo paralelo do Call of Duty Modern Warfare, o novo, não o antigo, que se chama Warzone. E eu não sou muito fã de Battle Royale, eu não gosto muito desse estilo de jogos, mas é um jogo que tem me cativado e eu tenho achado muito interessante pelo fato dele ser Call of Duty. Ele tem a mesma mecânica, as mesmas dinâmicas que a pessoa já está acostumada. Enfim. Eu entendo que a maioria de vocês não joga videogame, então provavelmente não joga. Você joga, me avisa aí. Fala, ó, eu jogo videogame. Se você joga videogame, o que você tem achado dos últimos jogos que têm sido lançados recentemente? Acha que eles são dignos, que eles são válidos? Eu acho que eu coloquei música no fundo. Se eu não coloquei, se eu não lembrei de colocar, tomara que eu lembre. O link da música vai estar na descrição. Eu espero que eu lembre de colocar isso, senão vai dar ruim. Eu vou ter que achar 35 minutos de música. Uau.
Não é nada que uma boa pesquisa no Google não ache, não é mesmo? Recentemente eu tirei minha carta de motorista. Não muito recentemente, já vai fazer um mês, mas eu tirei minha carta de motorista e desde então eu tenho me sentido o cara mais poderoso da região, o cara mais seguro de si, até chegar o momento da situação que eu não posso sair de casa, então eu não posso exibir o fato que eu tenho carta de motorista. E algumas coisas vieram com a carta que tem me incomodado um pouquinho. Para começar, o fato que minha mãe, sempre que vai parar o carro na reta, porque minha casa não é nem na subida nem na descida, ela engata o carro em primeira para desligar, depois de desligar, né? E eu sempre esqueço disso. E aí eu vou ligar o carro e ele tá engatado, e ele dá um tranco pra frente assim, como é que um drum, e aí ele não vai, porque ela engatou o carro. E na autoescola eles não falam sobre isso, então eu acabo não sabendo da existência desse negócio, né? Enfim, isso tem sido interessante, tem sido um pouquinho infuriante, mas eu lido porque a gente tem que lidar com esse tipo de coisa de vez em quando, não é mesmo? Um pouquinho de sono. Depois que eu terminar de gravar esse áudio, eu vou tomar um café. Ou até mesmo durante esse áudio, talvez eu pegue um café para tomar. Porque café é a coisa que me motiva. Eu trabalho, eu sou um professor, instrutor de idiomas, professor de uma Wizard, professor de inglês. Aí sempre que eu chego tem café, quando não tem eu fico deprimido, porque café me ajuda a sobreviver, principalmente no meu caso que tem que ficar alerta com os meus alunos. E ligando um pouquinho com a arte, no ano passado eu dava aula numa escola tradicional, não numa escola de idiomas. E era interessante porque meus alunos adoravam meus desenhos, mais ou menos igual esse que eu tô fazendo aí agora. E eles queriam que eu fizesse esses desenhos pra eles e tal. E pá, e antes disso eu não tinha recebido muito reconhecimento pelo fato de eu fazer esses desenhos, pra eu ser um artista, né? E esse reconhecimento eu fui receber nesse momento aí. E desde então a galera tem notado um pouquinho mais. Então o que vocês têm que tirar disso é que eventualmente vai chegar um momento que não importa qual for a sua arte, ela vai ser reconhecida mesmo que não for pelas pessoas que você espera. Porque eles dizem que a beleza está nos olhos de quem vê. E mesmo que quem tem visto a sua arte no tempo atual não tem visto nada de interessante, a próxima pessoa pode enxergar e adorar cada segundo. Então nunca desista da sua arte, de algo que você pessoalmente gosta de fazer. Eu comecei a desenhar faz uns anos, uns anos, e desde então tem sido uma ferramenta de expressão incrível. Agora parece um pouquinho com um dinossauro.
E eu não tinha percebido isso na hora que eu estava desenhando. Olha só que curioso. Como a percepção humana é algo moldado pela situação onde ela se encontra. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas são linhas paralelas ou semi-paralelas que eu estou fazendo nesse momento. E eu acho essa parte de desenhar o mais agradável. A parte de fazer as linhas paralelas. Eu pessoalmente gosto muito porque é uma sensação tanto quanto catártica. As linhas que quase se encontram, mas não se encontram ao certo e se torna uma experiência interessante. Eu recomendo. Pega uma folha de papel, um lápis, uma caneta. Eu gosto de canetas de nanquim. Acho elas agradáveis de usar para desenhar. E completa ela com linhas. Linhas paralelas, linhas tortas, linhas cruzadas, linhas quadriculadas, qualquer tipo de linhas que vocês gostem, que vocês achem interessante. Linhas são muito subjetivas. Qualquer um pode olhar para uma linha e falar: ah, essa linha parece uma batata. Batatas são uma das uma das maiores invenções do ser humano. Com certeza, batatas ganham de manteiga, apesar de que as duas necessitam uma da outra para se tornar algo muito interessante. Porém, não é obrigatório. Nada é obrigatório, não é mesmo? Se a gente for parar para pensar. Eu não preciso seguir as leis. Eu posso roubar um banco se eu quiser. Até porque eu tenho a capacidade de fazer isso. Qualquer um tem a capacidade de roubar um doce de uma criança. Então, a gente pode, né? Aí cabe o livre-arbítrio, aquele famoso aspecto da humanidade. A gente escolher o que é certo e o que é errado. Por exemplo, na minha opinião muito bem informada, eu diria que o ser humano deveria ser proibido de colocar ketchup na pizza. Isso é um fato. Um fato que a gente tem que aceitar. Abacaxi também. Nojeira. Banana. Quem põe banana na pizza? Então, essas pessoas deveriam ser procuradas pela lei e absolutamente levadas à cadeira elétrica. Outra coisa, pessoas que colocam o leite antes do cereal na tigela. Colocam o leite antes do Nescau cereal radical. Essas pessoas têm que ser jogadas numa ponte ou pendurar uma bateria de 9 volts na língua da pessoa, ela fica tomando choque o dia inteiro. Isso aí. Eu tenho opiniões fortes sobre certas coisas. Por exemplo, comidas. Por exemplo, pessoas que colocam uma meia e depois um tênis, depois a outra meia e depois o outro tênis. Eu acho isso super contraintuitivo. Se você vai pôr as meias, coloca as duas meias. Se você vai pôr os tênis, coloca os dois tênis. É uma situação de categorizar o que você está fazendo. Se você põe a categoria meia, você fala, ah, meia vem antes da categoria tênis. Então você coloca tudo que é da categoria meia antes, para depois você colocar tênis. Se você tivesse 3 pernas, ficaria mais incômodo você colocar uma meia, um tênis, uma meia, um tênis, uma meia, um tênis. Eu acho, pelo menos. Eu acho super esquisito, meu. Super esquisito, meu.
Mas isso é só opiniões, cara. Se você, ouvinte, que está entretido nas linhas do desenho, se você, ouvinte, gosta de colocar uma meia em um tênis, enquanto você coloca o cereal depois do leite e enquanto a sua pizza de abacaxi com banana tá no forno, putz, cara, manda ver. Quem sou eu para julgar o jeito que alguém vive? Quem somos nós? Quem somos nós, seres humanos? Somos um conglomerado de perguntas e meias respostas. Uma situação de eterna dúvida que nunca é respondida por completo. Nessa parte do vídeo, eu não sei até que ponto continuou gravando e até que ponto parou, porque quando eu chequei tinha parado na hora que eu fui desenhar essas linhas retas. Já é as retas, falando em retas, já é a reta final do nosso vídeo, do nosso projeto aqui. E eu não gostei muito de como ficou de primeira. Vocês vão enxergar depois. Ficou meio esquisito essa ideia de uma flecha aí. Então eu acabei pintando tudo de preto no final. Mas vocês vão ver. E eu vou descobrir agora que parte que parou de gravar. Aparentemente não foi muito rápido não, porque quando eu notei ele tinha parado de gravar e aí eu fiquei em pânico pensando, nossa, quanto que eu perdi, meu. Pois é. Porque eu não percebi que tinha parado de gravar. Porque, como eu disse, eu gravei tudo com meu celular. Eu não tenho uma câmera boa. Então, eu gravei tudo com meu celular. E meu celular grava em 4K. Só que é só de 10 em 10 minutos. Então, isso acaba deixando um pouco. Deixando um pouco limitado. Aí, o corte do pulo. Eu peguei minha caneta Posca e comecei a preencher tudo. Eu adoro canetas Posca. O Posca. Tanto faz como você pronuncia. Eu gosto de pronunciar Posca porque foi o jeito que eu escutei da primeira vez. E aí ficou. Primeiras impressões, manja. E eu gosto muito de usar elas porque elas são muito convenientes. Ops, eu dei um leve vexame aí. Mas não é nada que a gente não consiga consertar, não é mesmo? Colega, ser humano. Eu beijo. Então eu acabei pintando a ponta, as duas extremidades, né, de preto, pra consertar a falha da vida humana. Porque às vezes é isso que a gente tem que fazer. Não existem erros. Como dizia o mestre Bob Ross, pintor de primeira. Não existem erros, apenas acidentes felizes. Então, eu cometi um acidente feliz e aí eu pensei, vamos tornar isso em alguma outra coisa diferente, algo mais dinâmico, algo mais interessante. Aí eu fiz esse preto que, vou admitir, não é muito criativo, mas o que é criativo hoje em dia, não é mesmo? Criatividade é uma ideia abstrata. Aí eu peguei uma caneta de gel branca para fazer mais uma setinha dentro da seta. E assim finalizamos o nosso desenho. Se você gostou, diga o que você achou, diga o que você acha. E é isso. Vocês são você. É importante. Não importa o que as outras pessoas digam.
Você é importante. Essa é a mensagem. Fiquem bem, fiquem em casa. E até mais.